Imagine uma tarde quente de verão, o sol brilhando sobre uma trilha de bicicleta em Ottawa, Canadá, um lugar conhecido por sua paz e segurança. Uma jovem de 27 anos, cheia de vida e sonhos, sai para um passeio tranquilo, algo que fazia com frequência. Ela promete voltar em poucas horas para encontrar sua mãe, mas o tempo passa, uma tempestade se aproxima, e ela nunca retorna. O que começou como uma busca desesperada por uma filha desaparecida logo se transforma em um mistério sombrio que abala uma cidade inteira. Quem era essa jovem? O que aconteceu naquela trilha isolada? Ardette Wood nasceu em 28 de outubro de 1975, na cidade de Saint John, no Canadá, um lugar tranquilo onde começou sua história. Era filha mais velha de Brandon e Catherine Wood, um casal que logo lhe deu 2 irmãos, Crispin e Colin, formando uma família unida. Quando ainda era pequena, eles se mudaram para Ottawa, a cerca de 600 milhas de sua cidade natal, buscando uma vida nova. Lá, os pais escolheram matriculá-la em escolas católicas conhecidas por serem exigentes, mas também por oferecerem um ensino de qualidade. Isso não era um problema para Ardette, que desde cedo mostrou ser uma aluna excepcional, sempre curiosa e dedicada aos estudos. Na adolescência, ela já dava sinais de um futuro promissor. Após o ensino médio, entrou na Universidade de Carleton para estudar filosofia, uma paixão que a fascinava especialmente por temas como metafísica e filosofia antiga. Seu talento levou a escrever um artigo para a revista universitária ainda na graduação, impressionando colegas e professores. Mais tarde, no mestrado, defendeu uma dissertação chamada O Mito na Construção da Identidade, um trabalho tão brilhante que seu orientador, com 20 anos de experiência, disse ser o melhor que já tinha visto. Não satisfeita, Ardette foi para a Universidade de Waterloo como doutoranda e ainda arrumava tempo para ser editora de uma revista de filosofia, mostrando sua dedicação e capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quem a conhecia não esquecia a Ardette facilmente. Alta, loira e dona de uma beleza marcante, ela tinha um jeito alegre e radiante que encantava as pessoas. Seu estilo era único, com amor por roupas vintage que garimpava em brechós, muitas vezes imaginando um vestido vermelho medieval para um futuro casamento, como sua mãe lembrava. Mas não era só a aparência que impressionava. Ela era inteligente, calorosa e tinha uma postura positiva diante da vida. Sua amiga Jill, que conheceu enquanto trabalhavam como assistentes de ensino em Waterloo, ficou intimidada no começo pela presença dela, mas logo descobriu uma pessoa gentil e atenciosa, com quem passava horas conversando sobre o futuro, ensino e até planos de formar uma família. Fora dos estudos, Ardette tinha uma rotina simples, mas cheia de energia. Amava correr todas as manhãs, sentindo o ar fresco antes de começar o dia, e à tarde pegava a bicicleta para pedalar, algo que dizia ajudá-la a pensar melhor e produzir mais. Sua fé também era parte importante de quem ela era. Criada numa família católica, ia à igreja regularmente e carregava esses valores consigo. O grande sonho de Ardette era claro. Queria ser professora universitária, mergulhar na pesquisa e, ao mesmo tempo, construir uma vida pessoal com uma família, equilibrando tudo o que amava. No verão de 2003, Ardette decidiu tirar uma pausa das aulas em Waterloo e voltar para Orleans, um subúrbio de Ottawa, onde seus pais moravam. Era uma chance de ficar perto da família, aproveitar o tempo com eles e recarregar as energias. Ela chegou animada, passando dias caminhando com os irmãos e cozinhando em casa, aproveitando cada momento antes de voltar à correria acadêmica. Mal sabia que aquela viagem, que começou com tanta alegria, mudaria tudo para sempre. Era uma manhã típica de 6 de agosto de 2003 em Orleans, um subúrbio tranquilo de Ottawa. Ardette Wood, como fazia quase todos os dias, acordou cedo e saiu para correr pelas ruas da vizinhança, aproveitando o ar fresco antes do calor do verão tomar conta. Depois de voltar, ela se sentou com os pais, Brandon e Catherine, para um café da manhã caseiro que eles tinham preparado com carinho. A mesa estava cheia de conversa leve, e o dia parecia promissor. Com o sol já alto e o tempo quente e úmido, Ardette decidiu que era uma tarde perfeita para pedalar. Ela pediu emprestada a bicicleta do irmão Crispin, garantindo à mãe que estaria de volta em poucas horas, a tempo de saírem juntas para fazer compras, um plano simples que fazia parte da rotina das férias. Por volta do meio-dia, ela se despediu, vestiu roupas confortáveis e saiu de casa, pedalando em direção à trilha de Grants Creek, um caminho que conhecia bem. A rota era um dos lugares favoritos dos ciclistas locais, com sua paisagem bonita de florestas verdes, um riacho calmo e falésias ao longe, sempre visto como um espaço seguro para quem queria aproveitar a natureza.
A tarde avançava, e o céu começou a mudar. O calor úmido deu lugar a nuvens escuras, e o vento anunciava uma tempestade que não estava nos planos de ninguém. As horas passaram, e Ardete, que era conhecida por ser responsável e pontual, não apareceu em casa como prometido. Catherine, a mãe, começou a sentir um aperto no peito. Ela sabia que a filha adorava pedalar, mas também que não arriscaria ficar na trilha com chuva forte caindo. Preocupada, ela esperou um pouco mais, olhando pela janela enquanto a tempestade se formava, mas nada de Ardete. O pai e os irmãos se juntaram à inquietação, e juntos decidiram sair para procurá-la. Ottawa tinha quase 200 quilômetros de trilhas para bicicletas, um labirinto de caminhos que cruzava a cidade, e eles não tinham certeza de qual direção ela havia tomado naquele dia. Mesmo assim, pegaram o carro e começaram a rodar pelas ruas, chamando o nome dela e olhando em cada canto onde achavam que ela poderia estar, talvez caída ou precisando de ajuda após um tombo. O dia virou noite, e a chuva caía sem parar, tornando tudo mais difícil. A família voltou para casa com as mãos vazias, o coração pesado de preocupação. Sem sinal de Ardete, não havia mais o que fazer sozinhos. Brandon e Catherine decidiram chamar a polícia, explicando que a filha tinha saído para pedalar e não voltou, algo que nunca tinha acontecido antes. Os policiais ouviram com atenção, mas o tempo não ajudava. A tempestade tornava qualquer busca perigosa, com visibilidade quase zero e o chão escorregadio. Eles prometeram começar uma operação assim que o dia amanhecesse, pedindo à família que tentasse descansar enquanto esperavam. Naquela noite, a casa dos Wood ficou em silêncio, mas ninguém conseguiu dormir, imaginando o que poderia ter acontecido com Ardete naquela trilha que parecia tão familiar e segura até então. O que era para ser um passeio comum agora se tornava o início de um pesadelo que ninguém podia prever. O dia 7 de agosto de 2003 amanheceu com um clima de urgência em Ottawa. A tempestade da noite anterior tinha passado, mas a tensão no ar era palpável. Assim que o sol surgiu, a polícia organizou o que seria a maior busca já vista na história da cidade. Cerca de 1.000 pessoas se juntaram ao esforço. Policiais locais, equipes de resgate, voluntários da comunidade, além de especialistas da Ontario Provincial Police, OPP, que vieram com cães farejadores treinados. Até helicópteros da Força Canadense, baseados em Trenton, sobrevoaram a área, varrendo as trilhas e florestas com seus motores ecoando ao longe. O ponto de encontro foi o Ottawa Aviation Museum, um lugar amplo onde todos se reuniram antes de se espalhar em grupos. A família de Ardete estava lá, com os olhos vermelhos de uma noite sem dormir, distribuindo cartazes feitos às pressas. Cada cartaz trazia uma foto recente dela, sorrindo, com cabelos loiros esvoaçantes e um apelo simples: por favor, ajude a encontrar nossa filha. Enquanto isso, a mídia local entrou em ação, com repórteres de jornais e TVs cobrindo cada passo, levando a história de Ardete para todas as casas da região e tocando o coração de quem ouvia. Logo nas primeiras horas, testemunhas começaram a aparecer com informações que mudariam o rumo da busca. Uma mulher da região, que pedalava em Greens Creek no dia 6, contou uma história assustadora. Ela viu um homem estranho na trilha, alguém que não parecia pertencer àquele cenário tranquilo. Ele era jovem, por volta dos 25 anos, atlético, com barba bem aparada e óculos, vestido de forma arrumada, mas com um olhar que a deixou desconfortável. De repente, ele tentou empurrá-la da bicicleta e puxá-la para os arbustos, mas ela conseguiu escapar quando outros ciclistas passaram por perto, gritando por ajuda. Com base no que ela disse, a polícia fez um esboço do suspeito: pele clara, cabelo escuro, barba, óculos, corpo forte. Decidiram não divulgar a imagem ainda, com medo de que denúncias erradas atrapalhassem o trabalho. Outra testemunha, Laura, uma adolescente de 16 anos, trouxe mais detalhes. Por volta das 13 horas do dia 6, ela viu Ardete sentada numa pedra na trilha, conversando com um homem que combinava com a descrição. A discussão parecia quente, e Laura ouviu um grito antes de ver os dois entrarem nos arbustos, com as bicicletas jogadas no chão. Assustada, ela pensou que podia ser uma briga de casal e hesitou em chamar a polícia, mas ouviu outro grito enquanto pedalava para longe, já com a chuva começando a cair. Depois, confirmou que o homem do esboço era o mesmo que viu com Ardete. Outras histórias começaram a surgir, pintando um quadro ainda mais preocupante. Uma mulher contou que, dias antes, encontrou um homem atraente na mesma trilha. Ele parecia simpático no começo, conversando sobre o clima, mas de repente mudou,
agarrou o braço dela e tentou puxá-la para longe do caminho. Ela conseguiu se soltar e fugiu pedalando, o coração disparado. Outra ciclista lembrou de um encontro parecido. O homem disse que era de Plantagenet, uma cidade pequena a 60 quilômetros de Ottawa, antes de ficar insistente demais. Ela pedalou rápido para escapar e avisou a irmã para não ir à trilha sozinha. Nos dias seguintes, mais mulheres ligaram para a polícia, relatando situações parecidas em Greens Creek. Uma delas disse que foi seguida por um homem até chegar a um bairro residencial, mas nunca denunciou por achar que não daria em nada. Esses relatos deixaram claro que algo perigoso estava acontecendo naquela área, e a polícia começou a conectar os pontos, imaginando se Ardette podia ter cruzado o caminho dessa mesma pessoa. Então, veio uma ligação que gelou a todos. Alguém telefonou de um orelhão em Gatineau, a apenas 20 minutos de Ottawa, com a voz trêmula de um homem. Ele disse: "Foi um acidente, não quis matá-la, levei-a pelo riacho e enterrei numa cova rasa." Antes que a polícia pudesse perguntar mais, a ligação caiu. Equipes correram para o local indicado perto de Greens Creek, vasculhando a margem do riacho com lanternas e cães, mas a chuva forte dos dias anteriores tinha apagado qualquer rastro. Não havia câmeras por perto, e o orelhão não deu pistas de quem era o dono da voz. A busca continuou sem parar, com voluntários gritando o nome de Ardette pelas florestas e policiais examinando cada pedaço da trilha. A cidade inteira estava envolvida, esperando por respostas, enquanto o mistério só aumentava. Depois de 5 dias intensos de busca, o dia 11 de agosto de 2003 trouxe uma resposta que ninguém queria, mas que muitos temiam. A trilha de Greens Creek, antes um lugar de paz e beleza natural, agora era o centro de uma operação exaustiva. Mergulhadores da polícia enfrentaram as águas turvas do riacho, que corriam rápidas e escuras por causa das chuvas recentes. Eles não tinham equipamentos sofisticados para enxergar no fundo, então a busca era manual, tateando o leito com as mãos em meio à lama e às pedras. Foi num desses mergulhos que encontraram a bicicleta de Ardette, a mesma que ela pegou emprestada do irmão Crispin. Estava submersa, quase escondida pela correnteza, e trazê-la à tona foi um momento silencioso e pesado para todos que assistiam na margem. A bicicleta, com sua estrutura familiar, era a primeira prova concreta de que algo terrível tinha acontecido naquele lugar. Enquanto isso, os cães farejadores da Ontario Provincial Police, OPP, trazidos especialmente para a missão, continuavam vasculhando a área ao redor do riacho. Perto das 16 horas, um dos animais parou entre 2 árvores grandes, a uns 25 metros da margem, latindo sem parar. Os policiais correram até lá e começaram a cavar com cuidado, removendo galhos e terra solta. Foi então que encontraram o corpo de Ardette. Ela estava nua, parcialmente coberta por uma camada fina de terra e folhas, como se alguém tivesse tentado escondê-la às pressas. A cena chocou até os mais experientes da equipe. O corpo estava frio, exposto à umidade da floresta, e parecia intocado desde o dia em que ela sumiu. A família foi chamada para identificar o que restava, um momento que Catherine, a mãe, descreveria depois como o mais difícil de sua vida. A esperança de encontrá-la viva tinha acabado ali, entre aquelas árvores. A autópsia veio logo depois, feita com urgência para entender o que aconteceu. Os médicos descobriram algas nos pulmões de Ardette, um sinal claro de que ela estava viva quando entrou na água do riacho e morreu afogada. Não havia marcas evidentes de estupro, mas os investigadores não descartaram que o crime pudesse ter uma motivação sexual, já que ela foi encontrada sem roupas. O jeito como o corpo estava enterrado, com pouca terra e galho jogados por cima, sugeria que quem fez isso não terminou o trabalho, talvez porque tenha sido interrompido ou porque agiu com pressa. Cada detalhe encontrado levantava mais perguntas. O que levou Ardette até aquele ponto? Como ela acabou no riacho? A polícia guardou essas dúvidas enquanto começava a próxima fase, sabendo que agora não buscavam mais uma pessoa desaparecida, mas respostas para um crime. Com a descoberta do corpo, a polícia sabia que precisava agir rápido. Ainda em agosto, fizeram um apelo público na televisão e nos jornais, pedindo qualquer informação que pudesse ajudar. A resposta foi impressionante. Em apenas 2 dias, quase 1000 ligações chegaram à central, de pessoas que achavam ter visto algo ou alguém suspeito. Cada pista era anotada, mas muitas eram vagas, como relatos de ciclistas comuns ou barulhos na floresta. A investigação ganhou um novo fôlego em 10 de setembro, quando decidiram revelar um detalhe importante vindo das testemunhas. O suspeito tinha uma tatuagem de águia no ombro esquerdo. Esse anúncio explodiu o número de denúncias,
com mais de 4.000 ligações chegando nos dias seguintes. Só que nem tudo ajudava. Muita gente ligava falando de tatuagens em outros lugares, como no rosto ou no peito, e os policiais tinham que separar o que fazia sentido do que era só barulho. Enquanto isso, Ottawa vivia o luto. Ainda em agosto de 2003, Ardette foi enterrada no cemitério Notre-Dame, um lugar histórico na cidade. O funeral foi emocionante. 600 pessoas lotaram o serviço na igreja, entre amigos, colegas da universidade e até estranhos tocados pela história. Fora dali, mais de 1.000 se juntaram nas ruas, segurando velas e fotos dela, num silêncio que mostrava o quanto o caso mexeu com todos. A cidade ficou em alerta depois disso. Moradores que antes adoravam as trilhas agora evitavam sair sozinhos, e pais mantinham os filhos mais perto de casa. A mídia não dava trégua, com repórteres entrevistando qualquer um que pudesse ter uma pista, transformando o desaparecimento de Ardette num assunto que ninguém conseguia ignorar. Em abril de 2004, a investigação deu um passo adiante com um suspeito em Gatineau, uma cidade a 20 minutos de Ottawa. 2 denúncias apontaram para um jovem que tinha sido visto perto de Grants Creek na época do crime, sempre com uma bicicleta. Ele tinha 22 anos, era loiro, forte, e usava uma tatuagem que lembrava a descrição da águia no ombro. Tinha estudado na Plantagenet High School, numa cidadezinha a 60 quilômetros dali, e não conseguia explicar onde estava no dia 6 de agosto. No interrogatório, ele ficou nervoso, andando de um lado para o outro na sala. Disse algo estranho, que era como um escorpião sob uma pedra, o que os policiais acharam que podia ser um jeito de admitir um lado impulsivo. Mesmo assim, depois de 3 horas num teste de polígrafo, ele passou, dizendo que não sabia de nada. A polícia o vigiou por 1 semana e meia, seguindo cada passo dele, mas sem provas sólidas, tiveram que soltá-lo. Era mais um beco sem saída numa investigação que parecia cada vez mais complicada. Meses se passaram desde o crime em Grants Creek, e a investigação parecia andar em círculos, com pistas que não levavam a lugar nenhum. Foi então que, em meados de 2004, a polícia de Ottawa decidiu aumentar a pressão. Eles anunciaram uma recompensa de $50 mil por informações que resolvessem o caso, a maior já oferecida na história da cidade. A notícia saiu em todos os jornais e canais de TV locais, com o rosto de Ardette estampado ao lado do valor, reacendendo o interesse do público. O telefone da central começou a tocar sem parar, e em poucos dias, mais de 5.000 ligações chegaram. Algumas eram de pessoas querendo ajudar, outras só curiosas atrás do dinheiro, mas entre tantas vozes, um nome começou a se destacar: Christopher Myers. Ele tinha 25 anos, morava em Ottawa e trabalhava como lavador de pratos num restaurante simples da cidade. Para os colegas, era um cara quieto, quase invisível, que chegava no horário e fazia o serviço sem reclamar. Mas o passado dele contava outra história. Entre 2000 e 2001, tinha sido preso por vender drogas, um delito que o colocou no radar da polícia antes mesmo desse caso. O que chamou a atenção dos detetives foi como Myers parecia com um esboço feito a partir das testemunhas. A barba, o cabelo escuro, o jeito atlético, tudo batia, menos um detalhe: ele não tinha tatuagem de águia no ombro que as pessoas descreveram. Quando questionaram, Myers deu um álibi sólido. Disse que no dia 6 de agosto de 2003 ficou em casa até tarde, e a senhoria confirmou que o viu por lá antes de ele sair para o trabalho. No restaurante, bateu o ponto às 15h30, como sempre. Os policiais anotaram tudo, mas não conseguiram nada além disso na hora. Ele parecia calmo demais, quase ensaiado, e isso deixou uma pulga atrás da orelha da equipe. Ainda assim, sem provas concretas, Myers era só mais um nome na pilha de suspeitos que cresciam com a recompensa. O tempo passou, e o caso de Ardette ficou mais frio, mas Ottawa não voltou a ser a mesma. No verão de 2004, uma mulher caminhava por uma rua tranquila da cidade quando um homem se aproximou oferecendo um cigarro. Ela aceitou por educação, mas ele mudou de atitude rápido, insistindo para que ela o seguisse até um prédio próximo. Curiosa, ela foi, achando que podia ser só uma conversa. Lá dentro, ele a levou para o porão, onde ficava a lavanderia, e a atacou, tentando agarrá-la com força. Ela lutou, gritou, e conseguiu escapar correndo para a rua, mas não viu o rosto dele bem o suficiente para identificar. A polícia ouviu a história e lembrou de Myers. O jeito físico parecia parecido, e ele morava perto dali. Só que não havia provas, como impressões digitais ou testemunhas, então o caso ficou arquivado como um ataque isolado, sem conexão clara com Ardette na época. Quase um ano depois, em 23 de abril de 2005,
Outra mulher loira vivenciou algo parecido. Ela atravessava a ponte Ottawa-Rue, uma ligação entre as duas cidades, quando um ciclista passou por ela devagar. De repente, ele parou, desceu da bicicleta e a agarrou, puxando-a para os arbustos ao lado do caminho. Ela se debateu com força, arranhando o rosto dele enquanto gritava por socorro. O homem pegou a bolsa dela e fugiu pedalando, deixando-a assustada, mas viva. A polícia registrou como roubo, já que ele levou algo, e o caso não foi ligado a Greens Creek de início. Só que o padrão, uma mulher sozinha, um ciclista, um ataque rápido, começou a fazer os detetives pensarem se estavam lidando com alguém que já tinha feito isso antes. Então, em 11 de maio de 2005, veio o incidente que mudou tudo. Em North Bay, a umas 4 horas de Ottawa, uma mulher loira voltava de uma festa à noite, caminhando sozinha por uma rua calma. Um homem a abordou, fingindo estar perdido, pedindo ajuda com um mapa imaginário. Ela parou para ajudar, mas ele sumiu na esquina. Minutos depois, ele reapareceu de surpresa, pulando dos arbustos e agarrando o pescoço dela com as mãos. Tentou estrangulá-la, arrastando-a para a vegetação, mas ela gritou alto o suficiente para acordar moradores próximos. As luzes das casas acenderam, e o barulho o fez correr, largando um celular no chão na pressa. A polícia rastreou o aparelho, e o dono era Christopher Myers. Dessa vez, ele não escaparia tão fácil. O ataque em North Bay trouxe os olhos da investigação de volta para ele, agora com algo concreto nas mãos. Em fevereiro de 2005, antes do ataque em North Bay, os detetives já tinham ido atrás de Myers. Bateram na porta dele, um apartamento simples em Ottawa, e perguntaram sobre o dia do crime em Greens Creek. Ele ficou visivelmente nervoso, mexendo as mãos sem parar, mas negou ter qualquer tatuagem no ombro. Quando sugeriram um teste de polígrafo para confirmar o álibi, ele concordou na hora, mas no dia marcado, simplesmente não apareceu. Isso acendeu um alerta na polícia, que decidiu olhar mais de perto o que ele dizia. Testaram um trajeto, saindo da casa dele, pedalar até Greens Creek por volta das 13 horas, horário que a testemunha Laura viu Ardette com o homem, e chegar ao restaurante às 15h30 era possível. Levava uns 30 a 40 minutos extras no total, mas dava tempo se ele fosse rápido. O álibi não era mais tão firme quanto parecia. A grande virada veio quando falaram com a ex-namorada de Myers. Ela abriu o jogo, disse que ele era louco por bicicletas, pedalava todos os dias pelas trilhas de Ottawa e conhecia Greens Creek como a palma da mão. Mais importante, revelou que Myers usava tatuagens temporárias, daquelas que saem com água, e uma delas era uma águia no ombro esquerdo, igual à descrição das testemunhas. Ela também contou que ele era violento, que gritava e batia nela quando ficava com raiva, algo que ele escondia bem na frente dos outros. O passado dele só reforçava o perfil. Nascido em 1980, Myers teve uma infância dura, com uma mãe alcoólatra que o deixou com marcas da síndrome alcoólica fetal. Aos 4 anos, foi adotado, mas devolvido por ser agressivo demais. Cresceu pulando de lar em lar, viveu na rua por um tempo e acabou com diagnósticos de TAI e esquizofrenia. Era um histórico que mostrava um lado instável, bem diferente do cara calmo do restaurante. Em outubro de 2005, depois do ataque em North Bay, Myers foi preso por causa do celular perdido. Levaram ele para a sala de interrogatório, e por 5 horas, enfrentou o polígrafo mais uma vez. Ele negou tudo sobre a Ardette, mas o teste mostrou que mentia, o coração acelerava, o suor escorria. Quando pressionado, disse que tinha agressividade incontrolável, mas parou por aí, recusando admitir qualquer crime. No dia 13 de outubro, o detetive Martin Graham assumiu o interrogatório. Myers começou a ceder, contando uma história estranha. Disse que conheceu a Ardette na trilha, que trocaram abraços e até beijos, mas que ela caiu no riacho por acidente. Ele teria entrado em pânico, pegado o corpo e enterrado ali mesmo. Logo depois, voltou atrás, rindo e chamando tudo de brincadeira. Só que, antes de calar a boca, desenhou um mapa no papel, marcando com um X o lugar exato onde o corpo foi achado e outro ponto onde Laura, a testemunha, tinha visto os dois. O desenho era tão detalhado que os policiais gelaram. Ele sabia demais para ser coincidência. Myers ficou em silêncio depois disso, mas o que disse já era o suficiente para mudar o jogo. O dia 20 de outubro de 2005 marcou um ponto de virada na investigação que já durava mais de 2 anos. Christopher Myers, o homem que vinha sendo observado de perto pela polícia, foi finalmente preso. A decisão veio depois que os detetives juntaram tudo o que tinham:
O mapa que ele desenhou com detalhes precisos do local onde a Ardette foi encontrada, as falhas no teste de polígrafo e a história confusa que ele contou sobre ter conhecido ela na trilha. Não era uma confissão completa, mas o suficiente para convencer as autoridades de que ele sabia mais do que dizia. Além disso, havia as evidências dos outros ataques que começaram a se conectar a ele, como o celular deixado em North Bay. Naquele dia, os policiais bateram na porta do apartamento dele em Ottawa, algemaram suas mãos e o levaram para a delegacia. A notícia correu rápido pela cidade, e a família de Ardette, ainda carregando o peso da perda, ficou dividida entre alívio e tristeza ao saber que alguém finalmente ia responder pelo que aconteceu. A promotoria passou meses preparando o caso, e quando o julgamento começou, eles tinham uma teoria clara sobre o que aconteceu em 6 de agosto de 2003. Segundo eles, Ardette estava pedalando sozinha na trilha de Grains Creek, aproveitando a tarde quente de verão, quando um homem a abordou. Não sabiam ao certo o que ele disse para chamar a atenção dela, talvez uma pergunta inocente ou um pedido de ajuda, mas conseguiram imaginar que ele a convenceu a sair do caminho principal e ir para os arbustos. Lá, longe dos olhos de outros ciclistas, ele tentou atacá-la, talvez com intenções sexuais. Ardette, forte e determinada, não ficou parada, lutou para se defender, gritando e tentando escapar. Na confusão, ela correu em direção ao riacho, talvez achando que podia atravessar ou pedir socorro. O homem foi atrás, agarrou-a e, no momento de desespero ou raiva, segurou-a debaixo d'água até ela parar de respirar. Com o corpo sem vida nas mãos, ele tirou as roupas dela, por motivo que ninguém podia afirmar com certeza, e, em pânico, jogou terra e galhos por cima, tentando escondê-la antes de fugir pedalando pela trilha. No tribunal, a defesa de Myers pintou um quadro bem diferente. O advogado dele não negou que o passado de Myers era complicado. Passou a infância e a adolescência pulando de lares adotivos, enfrentando rejeição atrás de rejeição, até acabar vivendo na rua por um tempo. Médicos já tinham dito que ele tinha TAI e esquizofrenia, o que, segundo o advogado, explicava por que ele às vezes perdia o controle ou agia sem pensar. A defesa insistiu que esses problemas psicológicos deveriam ser levados em conta, sugerindo que, se ele estivesse mesmo na trilha naquele dia, não tinha intenção de matar, podia ter sido um acidente ou um surto que ele não planejou. Myers, sentado no banco dos réus, ouvia tudo sem dizer muita coisa, mas recusava qualquer culpa direta, balançando a cabeça quando o acusavam. O julgamento durou semanas, com testemunhas sendo chamadas para contar o que viram. Laura, a adolescente, novamente disse que viu Ardette discutindo com o homem na trilha, apontou para Myers na sala, confirmando que ele era o mesmo da tarde de 6 de agosto. Outras mulheres que tinham sido atacadas em Ottawa e North Bay também falaram, descrevendo encontros assustadores que combinavam com o jeito dele. A ex-namorada dele subiu ao banco das testemunhas e repetiu o que já tinha dito à polícia, que Myers adorava pedalar, que usava tatuagens temporárias como a águia no ombro, e que já tinha sido violento com ela em casa. Os promotores mostraram o mapa que ele desenhou, com um X marcando os lugares exatos, e perguntaram como ele podia saber disso se não estava lá. Myers ficou quieto, olhando para o chão, enquanto o advogado tentava dizer que era só coincidência ou imaginação. No fim, em 8 de janeiro de 2008, o juiz deu o veredicto. Myers foi condenado à prisão perpétua por assassinato em 2º grau no caso de Ardette, além dos ataques de 2004, abril de 2005 e maio de 2005 contra outras mulheres. O promotor tinha provado que ele era culpado, mas não conseguiram mostrar que o crime foi planejado desde o começo, o que manteve a acusação no 2º grau. O acordo que Myers aceitou, mesmo sem admitir tudo, incluiu a possibilidade de pedir liberdade condicional depois de 10 anos. Quando esse momento chegou, em 2018, ele foi até a audiência, mas os avaliadores olharam o histórico dele, os outros ataques e o risco que ainda representava. Em 2020, negaram o pedido, dizendo que ele não estava pronto para sair, que a chance de fazer algo parecido de novo era alta demais. Naquele tribunal lotado, enquanto o martelo batia, a família de Ardette segurava as mãos uns dos outros, sentindo que a justiça tinha sido feita, mas sabendo que nada traria ela de volta. Myers foi levado embora, e o caso que chocou Ottawa finalmente teve um fim, mesmo que amargo.